Graça e paz, boa noite, que prazer mais uma vez estarmos aqui nessa noite, uma igreja amada, com um povo amado e conectado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Que bom mais uma vez estarmos aqui e hoje para compartilhar a palavra contigo, uma palavra que com certeza veio do coração de Deus para a tua vida. Eu estava assentado ali enquanto o pastor Diego ministrava o louvor e ele, em certa parte da ministração, ele disse: não duvide, porque o teu milagre vai chegar. E a palavra nessa noite vem falar sobre milagre. E eu creio plenamente que o Espírito Santo de Deus vem preparando todo dia para esse momento. E eu creio também que você não clicou neste link que talvez te chegou sem querer, ou tenha clicado porque você entende que precisa receber de Deus. Nessa noite, é uma noite que Deus marcou para trazer o milagre para a tua vida. Sabe por quê? Porque nós servimos um Senhor que acalma a tempestade. Nós servimos um Deus que tem todo o poder para fazer todas as coisas que lhe apraz e que está debaixo da tua autoridade. E eu te convido que você abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler de 38 a 40. Marcos, capítulo 4, de 38 a 40. Hoje é noite de milagre. E o teu milagre já chegou em nome de Jesus. Marcos 4, 38 a 40 diz assim: e ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E despertando-lhe, dizendo-lhe: mestre, não te preocupas que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. E eles lhe disse: por que sois temerosos? Ou, por que duvidas? Ainda não tendes fé? Vamos ler o 41. E eles temeram muito e diziam uns aos outros: que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Abaixe sua cabeça e vamos orar. Pai, nesta noite nós estamos aqui, louvando e exaltando o teu nome. Somente o Senhor é digno da nossa adoração. Mas nesse momento, ó Pai, é onde a tua palavra será compartilhada. Eu clamo a ti, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre sobre a nossa vida, e que nessa noite, ó Pai, nós possamos aqui ser transformados pelo Senhor. Abençoe aqueles que estão aqui, ó Pai, e abençoe também aqueles que estão nos assistindo. Que o teu Espírito Santo ministre sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Querido, nós vamos pensar aqui hoje sobre o Senhor das tempestades. Nós vamos falar nessa noite sobre um Deus, em Jesus, que pode fazer todas as coisas. Pode ser que, nesse momento que a gente vive e que parece que está chegando o fim, pode parecer que os nossos corações estão cheios de dúvidas, estão cheios de preocupação, de aflição, de medo. Por vezes nos perguntamos: onde Jesus está? Conversando com uma pessoa, ela disse para mim assim: como pode acontecer tantas coisas ruins se Deus diz que Ele é tão bom? Por que coisas ruins estão acontecendo? Estamos vivendo um período de calamidade, um período de muitas mortes, de dificuldade. É tão intenso que muitas vezes nós nem sabemos aonde buscar a resposta. Hoje pela manhã, ao assentar para tomar café, minha sogra disse assim, lendo uma matéria: tal remédio já não faz mais efeito. E ela disse: eu já não sei mais o que pensar, porque um diz que é bom, outro diz que é ruim. Para onde eu vou? O que eu faço? Talvez este momento esteja te deixando até confuso. A igreja tem orado, mas parece que Deus não está ouvindo. Certamente passamos por momentos assim. Certamente, muitas vezes, nós passamos por momentos assim. Dúvidas, medo, timidez, covardia. Todas essas palavras escritas na Bíblia vêm de uma mesma palavrinha, que, muito engraçado no sentido de curioso, só está escrito no Novo Testamento 2 vezes.
A palavra delos significa dúvida, medo, timidez, covardia. E ela só está escrita no texto que se refere a este momento, que tem em Mateus e Marcos, e também em Apocalipse 21, versículo 8, aonde é traduzida por covardia. Esta palavra é usada 2 vezes no Novo Testamento. E isso me chama a atenção. E isso é muito interessante. E observar isso nos coloca ainda mais de frente à realidade que estamos vivendo hoje. O medo tem assolado a nossa vida. O medo muitas vezes tem nos deixado tão preocupados que nem de casa temos saído. Atendemos as pessoas no portão à distância com medo. Temos gasto muito dinheiro com álcool em gel. Temos feito tantas coisas para nos proteger. Mas saiba de uma coisa, basta uma palavra de Jesus que tudo pode mudar. Basta uma palavra do nosso Deus para trazer paz para a nossa vida. Basta uma palavra do nosso Deus para que a bênção nos alcance. Mas eu quero te fazer uma pergunta: qual é a sua tempestade? Qual é a tempestade que você está passando? Talvez tudo isso que nos cerca nesse momento, dessa pandemia, não seja de fato a tempestade que você vive. Talvez tudo isso que é noticiado nas TVs, nas televisões, não seja a tempestade que você está vivendo. Mas, meu querido, não importando a tempestade que você está vivendo, as tempestades revelam nossas limitações. As tempestades revelam nossas fraquezas. As tempestades revelam os nossos medos. Imagina você, em meio a muita água, você numa embarcação que não devia ser muito grande, a embarcação, mas ela sofre com a questão da água. A embarcação não deveria ser muito grande, muito vento, ondas gigantescas, um terror tremendo, porque o texto diz que as pessoas estavam atemorizadas, sofrendo de terror. As pessoas estavam já na travessia para o outro lado, ou seja, já tinham vivido todo um dia de trabalho, de afazer, de andar, de pregar, de anunciar, de aprender. Essas pessoas estavam já num horário avançado, mas um dado muito interessante é de que este barco estava cheio de pescadores. Meu irmão, para um pescador ter medo do mar, significa que o mar realmente estava revolto. Que o mar não estava no momento onde aquilo parecia passar. Veja, do mesmo jeito que o barco estava sem direção, aquele que dirigia o barco, aquele que conduzia o barco, também não sabia para onde ia. Sabe por quê? Porque naquele tempo as pessoas não eram dirigidas pelo GPS. Não tinha aquela vozinha assim, vire à sua direita a 500 metros. Não tinha isso. O que tinha eram as estrelas, o céu, aquilo que dirigia o caminho do barco, estava no céu, só que estava tendo uma tempestade, o céu estava tapado, não existiam estrelas. Sabe, a tempestade nos tira o senso de direção, nós não sabemos para onde ir. A tempestade nos tira o senso de condição de ação, o senso de direção perdido. Pois as estrelas não poderiam ser mais vistas. As tempestades nos fazem perder o senso de direção, o senso de decisão. Nós temos dificuldade de decidir o que fazer no momento de tempestade. No momento de crise, nós temos dificuldade de decidir realmente o que fazer e ser assertivos na nossa decisão. Nós perdemos o senso de ação. Nós perdemos o senso de direção, não sabemos para onde ir. Nós perdemos o senso de decisão, nós não sabemos que decisão tomar. E nós perdemos o senso de ação, nós não conseguimos agir. Nós ficamos parados, estáticos. A tempestade provoca em nós uma total perda dos sentidos. Todos esses sentimentos e pensamentos nos colocam em oposição a uma coisa. Tudo isso colocou os discípulos no barco. Tudo isso nos coloca também em oposição à fé. Nos coloca em oposição ao crer que Jesus pode fazer as coisas. Perder a direção, perder a decisão e perder a ação nos faz ficar estáticos. E passamos então
a tentar colocar as nossas opções não em Deus, mas naquilo que está em volta de nós. Segunda coisa, aonde está a sua fé? Por que o medo está em seus corações? Foi a pergunta que Jesus fez aos discípulos. Homens de pouca fé, por que vocês não falaram para a água e para o vento ficarem quietos? Por que vocês não disseram para as intempéries da natureza que elas poderiam cessar? Homens, aonde está a sua fé? Como disse antes, o medo nos coloca em oposição à fé. O medo nos paralisa, nos afasta das bênçãos de Deus e nos impede de usufruir da vida com Jesus. O medo nos afasta da fé. O crer se torna difícil. Parece que as soluções já não são plausíveis na nossa vida. Nós não conseguimos achar uma saída para o nosso problema. Parece que tudo conspira contra a gente. E muitas das vezes nós falamos que nisso nem Deus dá jeito. De tamanha descrença que nós temos diante desse problema. Perder a direção, perder a decisão e perder a ação nos paralisa. Mas Jesus diz uma coisa muito linda. Jesus diz: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. A covardia, o delos, a mesma palavra para medo, a mesma palavra para covardia e timidez, coloca em xeque a nossa relação com Jesus. Muitas das vezes a gente passa a duvidar. Nós passamos a olhar as coisas, olhar as situações, olhar até as pessoas com dúvida. Nos falta fé. Mas Jesus nos diz: se nós crermos, veremos a glória de Deus. Por que não temos visto a glória de Deus? Porque muitas das vezes nós temos duvidado. Ontem, no nosso encontro semanal de pequenos grupos, de célula, como você queira chamar, um dos momentos falava sobre a questão da fé. Tiago, quando Tiago diz na sua carta que ao olhar ao doente, ao tocar o doente, e aquele que confessar o pecado com uma oração da fé, este será curado. E aí eu fiz uma pergunta: o que é a oração da fé? E aí colocaram vários títulos nisso. E eu disse: é simples. A oração da fé é aquela oração que nós fazemos crendo que vamos receber. Mas muitas das vezes, nós na própria oração, estamos duvidando daquilo que a gente ora. Quando a gente acaba de orar, quando estamos terminando a oração em nome de Jesus, no nosso íntimo, nós já estamos duvidando se Deus realmente vai fazer alguma coisa. A oração da fé cura, restaura o que está caído. A oração da fé faz com que aquele que está em pecado seja perdoado. Se creres, verás a glória de Deus. Se a tempestade está te cegando, se a tempestade está impedindo que você veja Deus atuar na sua vida, nesta noite, é noite de receber o milagre e perder as escamas caírem dos teus olhos e você começar a enxergar a ação de Deus na sua vida. Nós precisamos crer em Deus. Nós precisamos saber que Jesus pode fazer todas as coisas. Terceiro, irmãos, ao repreender a tempestade, Jesus nos ensina duas coisas. Ao repreender a tempestade, Jesus nos ensina duas coisas. A primeira, Ele sempre virá, ao tempo dele, ao nosso socorro. Ainda que julguemos o problema sem solução, Jesus virá ao nosso socorro. Meus irmãos, quantas vezes a situação, aquilo que nos cerca, parece que nos coloca dentro de uma caixinha apertada. E nós vamos perdendo o fôlego, a força. Mas Deus, mas Jesus, mas o Espírito Santo, no tempo certo, irá acudir a sua vida. Não perca isso de vista. Não perca a esperança. Não perca a esperança de que Jesus virá ao seu tempo solucionar o seu problema. Muitas das vezes nós usamos uma frase que para mim é limitante demais. Nós normalmente dizemos, ainda que, o mesmo que, aquelas frases que nos colocam em dúvida.
Ainda que eu consiga até um emprego, eu vou continuar triste. Ainda que eu termine a faculdade, não era o que eu queria fazer. Ainda que perdoe fulano, a nossa amizade não vai voltar. Ainda que. E aí, o texto de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18, tem uma mensagem poderosa para a nossa vida. Abacuque 3, 17 e 18. Ele usa esta expressão para nos mostrar que mesmo diante ao maior problema da sua vida, ele jamais deixou de acreditar, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto do oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas não sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto Deus da minha salvação. Ainda que a fábrica pare de fazer comida, ainda que os campos parem de fazer arroz, de produzir arroz, ainda que o feijão suma, ainda que o gado pare de dar carne e leite, ainda que tudo desapareça, nós temos o principal: Jesus de Nazaré está ao nosso lado. Jesus está conosco a todo tempo. Todavia me alegro no Senhor, todavia me exulto, ou seja, eu glorifico, eu exalto, eu louvo Deus da minha salvação. Deus nos colocou num lugar aonde somente Ele reina. Não existe nada reinando no lugar do Senhor. O versículo 19 diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Fortaleza é lugar aonde os muros nos protegem. O Senhor é um lugar de proteção na tua vida. O Senhor é um lugar de proteção na minha vida. O Senhor é a nossa fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar alteiramente. A corça voa alto. A corça pode pisar em lagos profundos, porque tem os pés compridos. Ela pode alcançar peixe no fundo. O Senhor nos dará provisão, e o Senhor nos dará armas para passar pela tempestade. Meu querido, a segunda lição é: toda ameaça contra a nossa vida está debaixo da autoridade de Cristo. Jó, capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia. Jó, capítulo 1, versículos 11 e 12. Diz assim: estende, porém, a mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. É o diabo dizendo para Deus a respeito de Jó. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder, somente contra ele não estende a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Meu querido irmão, toda ameaça contra a nossa vida está debaixo da autoridade de Deus. O diabo não pode contra a tua vida. O diabo disse: toca na vida dele. Deus disse: vai lá e toca nas coisas. Nele não. Para o diabo intentar contra você, ele precisa antes consultar a Deus. Deus tem nos protegido do diabo, porque Ele tem o poder sobre o diabo. O diabo é uma criatura de Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Deus não luta contra o diabo. Deus já venceu o diabo na cruz do Calvário. A sua vida foi comprada por Jesus na cruz. Jesus pagou um alto preço pela tua vida. Deus já venceu o diabo na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. As tempestades nos provam. As tempestades muitas vezes nos balançam, nos aterrorizam, mas as tempestades nos tornam mais fortes. As tempestades nos colocam com mais força. Sabe, eu lembro, na minha casa tinha um pé de bananeira, e de vez em quando o vento batia com muita força e ela dobrava, que parecia que ia quebrar. Depois ela voltava e ficava reta de novo. Depois de muitos anos eu descobri que a bananeira faz isso para ficar mais grossa, para que o vento não possa dobrá-la de novo. Muitos dos ventos que nos alcançam são a mão pedagógica de Deus fortalecendo a nossa vida. Não se preocupe, creia, se encha do Espírito Santo e veja quem é o Senhor, que tudo pode. Creia no Deus que tudo pode sobre a tempestade. Creia num Deus que revela o seu cuidado sobre a nossa vida. Jesus está velando sobre a tua vida.
Salmos 4:24 diz: enquanto os seus santos dormem, Ele toma conta. Deus não tira os olhos da sua vida um segundo. Deus não tira o olho sobre a nossa vida em nenhum tempo, em nenhum minuto da nossa vida. Saiba que você está guardado pelo Senhor. Se a tempestade tem te feito duvidar muitas vezes, eu te convido a cantar com a gente. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Eu te peço, você que está aí na frente do celular, ou na frente do computador, ou talvez até em frente à sua televisão, eu peço que você se coloque de pé. Eu peço para que você se coloque de pé diante do Senhor, porque nesta noite Deus vai trazer um milagre para a tua vida. Hoje, nesta noite, Deus irá fazer algo que você nunca experimentou, porque os ainda queis da sua vida vão cair por terra em nome de Jesus. Os ainda queis que te travam, que te limitam, que te deixam apavorado, nesta noite, Deus quer restaurar a tua vida. Deus quer fazer algo que você nunca viu. Mas para isso, você precisa crer, para que a glória de Deus seja manifesta na tua vida. Nós vamos cantar essa música, e logo após então, nós vamos estar orando, clamando ao Senhor e agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a tempestade esteja nesse momento te balançando ao ponto de quase te fazer deitar no chão, ainda que aquele sonho que você tem ainda não se concretizou, ainda que a tua família não esteja toda aos pés do Senhor, ainda que aquilo que você deseja ainda não tenha alcançado a tua vida, louve ao Senhor, louve o Senhor da tua salvação. Os ainda queis da nossa vida não podem nos destruir. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido amigo, Deus me toca profundamente nessa noite. E me toca ao ponto de perguntar a você. Talvez você ainda não tenha se colocado diante de Deus e entregando a sua vida a Ele. Nesta noite, o milagre da salvação quer alcançar a tua vida. Deus hoje quer salvar a tua família. Deus hoje quer salvar a situação que você tem vivido. Deus hoje quer transformar o caos que aparentemente a sua vida se tornou num lugar de bênção e paz. Deus quer transformar a realidade de uma grande tempestade, aonde parece que você vai morrer afogado, num lugar de paz e tranquilidade. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás Deus atuando na tua vida. Ainda que haja tempestade, Jesus é o Senhor que acalma a tempestade. Abaixe a sua cabeça. Se coloque diante de Deus. Ele está aqui olhando para você. Ele está aí olhando para você. Ele está aí ao teu lado, trazendo paz, trazendo alegria a esse coração triste, restaurando essa emoção da tua vida. Isso que tem perturbado a tua vida, Deus pode restaurá-lo em nome de Jesus. Pai, nessa noite a tua igreja clama ao Senhor, como um povo clama ao seu rei, para que o Senhor desfaça os ainda queis da nossa vida, para que o Senhor dissipe todas as trevas que estão diante de nós, que o Senhor abra o mar para que possamos atravessar de pés secos. A tua igreja nessa noite se coloca diante daquele que tem poder sobre a morte e pede para que o Senhor nos dê vida novamente. Oh Pai, nessa noite restaura os corações, restaura as emoções, restaura aquele que está pensando em se matar, restaura aquele que está com o casamento acabando, restaura aquele filho que quer abandonar a sua casa, restaure o coração do ser humano, ó Pai. Traga, ó Deus, alegria aos nossos corações. Traga, ó Deus, um calor espiritual sobre a nossa vida, nos mostrando, nos dando direção, nos mostrando o caminho a seguir, nos dando, ó Pai, certeza nas nossas decisões, nos mostrando, ó Pai, o que devemos fazer e nos dê coragem, ó Pai, para agir. Nos dê coragem, ó Pai, para fazer o que o Senhor está mandando. E nós cremos que a Tua glória irá invadir este mundo. Nós cremos, ó Pai, que a Tua glória irá curar este mundo, porque o Senhor pode todas as coisas. Eu não duvido do Senhor, ó Pai. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, por essa noite. Obrigado por esta igreja linda. Obrigado por esse povo que está aqui nos assistindo. E os abençoe e os guarde em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Tenha uma boa noite.